Isaías capítulo 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A vontade de Deus. Definição da vontade de Deus. De modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em 3 sentidos diferentes. A vontade de Deus é uma maneira de se identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e a tua vontade, no Salmo 40, versículo 8. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é um sinônimo de conhecer a sua vontade. Romanos capítulo 2, versículo 17 até o versículo 18. Em outras palavras, como em sua lei, o Senhor nos instrui no caminho que traçou. Ela pode ser apropriadamente chamada vontade de Deus. Lei significa essencialmente instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. Também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer. Pode ser corretamente designada de a perfeita vontade de Deus. E a vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E que nenhum crente caia da graça. João, capítulo 6, versículo 39. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. Finalmente, a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa acontecer. Embora ele não deseje especificamente que ocorra tal coisa, pode ser corretamente chamada vontade permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. O pecado, a concupiscência, a violência, o ódio e a dureza de coração. Mas ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro de sua vontade permissiva. Além disso, a decisão de muitas pessoas permanecerem sem salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante o seu Filho. Semelhantemente, muitas aflições e males que nos acometem são permitidos por Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Mas não é desejo seu que soframos. Você pode ver o vídeo aí sobre o sofrimento do justo que fala sobre isso. Fazendo a vontade de Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, afeta a nossa vida diária como crentes. Primeiro devemos descobrir qual é a vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17. Uma vez que sabemos como Ele deseja que vivamos como crentes, precisamos dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que Ele ensine a fazer a tua vontade. Salmo 143, versículo 10. Ao pedir, igualmente, que o Espírito o guie por terra plana, indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão. Semelhantemente, Paulo espera que os cristãos tessalonicenses sigam a vontade divina, evitando a imoralidade sexual e vivendo de forma santa e honrosa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até o 4. No outro lugar, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita.
Mateus capítulo 6, versículo 10. Lucas capítulo 11, versículo 2. Romanos capítulo 15, versículo 30. Tiago capítulo 4, versículo 13. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossas famílias. Se essa for a nossa oração e compromisso, teremos total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Atos capítulo 18, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19. Se porém há pecado deliberado em nossa vida e rebelião contra a palavra de Deus, Deus não atenderá às nossas orações. Um vídeo que explica melhor isso é a oração eficaz. Já está gravado aí. Não poderemos esperar que a vontade divina seja feita na terra como no céu, a não ser que nós mesmos procuremos cumprir a sua vontade em nossa própria vida. Finalmente, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade no tocante à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a mornidão espiritual. É Satanás e não Deus o culpado por essa era maligna, com a sua crueldade, maldade e injustiça. 1 João capítulo 5, versículo 19. E também Satanás quem causa grande parte da dor e sofrimento no mundo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, assim também é a da vontade explícita de Deus que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20. Você também pode ver o vídeo aí que fala o relacionamento entre o crente e o mundo, que expressa melhor sobre isso.